Recentemente, li um livro do Ryan Holiday, O Ego é o Seu Inimigo. Ryan alcançou um sucesso extraordinário no início da sua vida. Tornou-se diretor de marketing da American Apparel aos 21 anos. Aos 29, é o autor de 4 livros best-sellers. Com todo o sucesso, teve que vivenciar e testemunhar a destruição do ego descontrolado. Ryan vê o ego como uma ameaça ao sucesso a longo prazo e colocou um lembrete no seu próprio braço. Tem uma tatuagem que diz: "O ego é o inimigo". Então, o que exatamente é ego e por que ele é tão ruim? Ryan define ego como uma crença doentia na nossa própria importância. O ego transforma a preocupação com a autoimagem em uma obsessão, destrói a confiança e a transforma em arrogância. Mas por que o ego tem que ser o inimigo? Como é ruim o suficiente para Ryan fazer uma tatuagem no braço para se lembrar disso todos os dias? Ryan diz que o ego é o inimigo porque sabota nossos objetivos de longo prazo e nos distrai de alcançar a maestria naquilo que somos realmente bons. Aqui estão 3 maneiras pelas quais você pode perceber que o ego está trabalhando contra você. Primeiro, o ego aparece quando você aspira a fazer algo grandioso. O ego se ocupa em buscar constantemente a aprovação dos outros ao nosso redor. Está sempre perguntando: o que as pessoas estão pensando sobre mim? O ego prefere falar sobre o que você vai fazer em vez de realmente fazê-lo. No livro, Ryan detalha a luta da autora Emily Gould com o ego. Enquanto tentava escrever um livro, ela se via atualizando constantemente as suas páginas de mídia social e o seu blog. Ela diz: "Eu tuitava novamente e checava mensagens. Isso não me rendia dinheiro, mas parecia trabalho. Ela fazia tudo, menos se concentrar no trabalho. A ideia de ficar em silêncio e fazer o trabalho do qual mais tarde se orgulharia era assustadora. Por um ano inteiro, ela fez pouco ou nenhum progresso no livro. Com um ego excessivo, permanecia mais no Twitter preocupada com os seus seguidores do que trabalhando. A segunda maneira pela qual o ego se manifesta nas nossas vidas é quando experimentamos um sucesso notável. Depois de realizar algo grandioso que impressiona as pessoas, como lançar um negócio de sucesso ou vencer um campeonato esportivo, nosso ego nos leva a acreditar que todos os empreendimentos futuros serão um sucesso. Em vez de manter o foco e construir sobre o nosso sucesso anterior, temos a tendência de nos tornarmos excessivamente confiantes em nossas habilidades e assumir coisas demais. No livro, Ryan detalha uma história de Howard Hughes. Aos 18 anos, Howard tomou uma decisão ousada e decidiu comprar a parte do negócio da família, a Hughes Tool Company, e ficar com 100% dela. Acabou sendo uma jogada brilhante, um enorme sucesso. A empresa rapidamente cresceu de um negócio de $1 milhão para alguns bilhões de dólares. Ryan diz que foi uma jogada ousada de um jovem com essencialmente nenhuma experiência em negócios, e foi com a mesma ousadia empresarial que, ao longo de sua carreira, ele criaria um dos mais embaraçosos e desonrosos históricos de negócios da história. Esse enorme sucesso inicial fez Howard acreditar que poderia ter sucesso em qualquer negócio. Se aventurou no cinema, em aviação e no mercado de ações. Embora Howard fosse conhecido como um pioneiro precoce, ele acabou esbanjando a maior parte de sua riqueza ao longo da vida e, perto do fim da vida, um biógrafo descreveria uma cena de Hughes sentado nu em sua cadeira branca favorita. Sujo, desleixado, trabalhando dia e noite, teve que lutar contra advogados, investigadores e investidores na tentativa de salvar o império e esconder seus segredos vergonhosos. Seu ego, alimentado pelo sucesso precoce, levou-o ao desperdício de tempo, talento e muito dinheiro. A terceira maneira pela qual o ego se manifesta nas nossas vidas é quando vivenciamos fracassos ou contratempos. Nesse momento, o ego aparece bem sorrateiramente a tempo para nos levar a fugir das nossas responsabilidades. Na tentativa de defender o nosso ego, perdemos de vista aquilo pelo qual lutamos e corroemos o progresso que alcançamos. Ryan ilustra isso contando a história do fundador da American Apparel, Dov Charney. Ryan diz que após perdas de cerca de $300 milhões e inúmeros escândalos, a empresa lhe ofereceu uma escolha:
deixar o cargo de CEO e liderar a empresa como consultor criativo por um alto salário ou ser demitido. Ele rejeitou ambas as opções e escolheu algo muito pior. Em vez de ajudar a empresa a encontrar uma liderança melhor e levá-la de volta à grandeza, decidiu criar uma guerra interna. Processou a própria empresa e a levou à beira da falência, da qual talvez nunca se recuperasse. Em vez de reconhecer que salvar a empresa era mais importante do que manter a reputação, Dov Charney deixou o ego transformar o fracasso em hostilidade. Destruindo a empresa que ele havia trabalhado tanto para construir, acabou levando-o à falência e a ter que dormir no sofá de um amigo. Em todas as 3 fases, o ego distrai você do foco em fazer o trabalho e produzir algo de que você possa se orgulhar. Então, se o ego é o inimigo, como podemos derrotá-lo? Bem, uma maneira é usar o método mais, menos e igual, identificado pelo grande lutador do UFC Frank Shamrock. Frank diz que para cada lutador ser ótimo, ele precisa ter alguém melhor com quem possa aprender, alguém inferior a quem possa ensinar e alguém igual a quem possa se desafiar. Para a primeira forma de ego que aparece quando aspiramos fazer algo grande, precisamos encontrar um igual para derrotá-lo. Um igual é uma pessoa ambiciosa ou grupo de colegas que está no seu nível de habilidade atual. Um igual também pode ser um competidor que o incentiva a melhorar. Seu igual deve desafiar constantemente suas habilidades e forçá-lo a crescer para permanecer igual. Quando você tem um igual, não tem tempo para ficar obcecado com a opinião pública, porque isso seria desperdiçar tempo, e você correria o risco de ficar para trás. A segunda forma de ego, que surge sempre que temos sucesso, precisa de um mais para ser derrotada. Quando o ego começa a gerar histórias de nossa grandeza, precisamos rapidamente de uma dose de humildade para permanecermos focados no objetivo final. A humildade vem de lembrar que sempre há alguém melhor do que nós e sempre algo maior do que nós. Seu mais pode ser um mentor que conquistou muito mais do que você, alguém cujas realizações fazem seu sucesso parecer pequeno. Outra maneira de vivenciar um mais na vida é refletir sobre a imensidão do mundo ao seu redor. Isso pode significar dar uma volta de carro nas montanhas ou caminhar à beira-mar para perceber o quão pequeno você realmente é. Refletir sobre algo ou alguém maior do que você é necessário para acalmar o ego e evitar ficar preso à sua história pessoal de grandeza, impedindo-o de assumir responsabilidades e mantendo-o cuidadoso com o seu tempo e recursos. Para combater a terceira forma de ego que surge quando falhamos, precisamos de um menos. Um menos exige que você ensine o que aprendeu. Ter um menos o força a olhar objetivamente para seus fracassos e reunir lições aprendidas para seguir adiante. Quando você tem a responsabilidade de ensinar os outros, você gasta menos tempo reclamando e mais tempo procurando maneiras de melhorar. Para encontrar o seu menos, você pode começar a orientar alguém mais jovem, escrever um livro de lições para passar para seus filhos ou escrever um blog diário. Portanto, se você busca excelência e quer fazer um trabalho do qual se orgulhará um dia, o ego certamente é seu inimigo. E para combatê-lo dia após dia, você precisa de um equilíbrio entre mais, menos e igual. Essa foi a mensagem central que extraí do ótimo livro de Ryan. O livro tem muitas outras histórias para ilustrar a ameaça do ego e várias outras maneiras de combatê-lo. Bem, comente se já leu o livro e qual lição você compartilharia. E muito obrigado por assistir até o final.